agradecer a oportunidade a qual nos concede o evangelista João Luiz, carregado, que Deus abençoe os demais obreiros, toda a igreja, Deus possa estar falando conosco nesta noite, através da palavra. Eu quero estar meditando na palavra de Deus. Convido os irmãos para abrir as Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 16, verso 19. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo a partir do 19. Que diz a palavra: Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do povo. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderia, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse-lhe: Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venha também parar neste lugar de tormento. Disse Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouça-nos. Que Deus possa assim falar conosco. Estava essa semana meditando a qual palavra trazer para a igreja, e estava no outro texto, mas Deus não abria a mente para compreender aquele texto. Mas quando eu fui para esta passagem, abriu-se uma luz, e ali eu pude, através do Espírito Santo, compreender aquilo que o Senhor queria para a igreja nesta noite. Nesta noite nós estaremos meditando neste, alguns dizem que é parábola, mas eu creio que é uma história real, mas essa parábola também o Senhor Jesus trazia acontecimento diário e ilustrava as coisas dos céus, para que as pessoas pudessem compreender. E nesta história nós vamos ver 2 personagens, o rico e o Lázaro. Mas antes de nós meditarmos, nós temos que entender. Hoje o culto voltado para missões. Aleluia. Nós temos que entender que missão se faz em vida. Depois que morre, não tem como fazer mais missão, não tem como nós mais anunciar o Evangelho. Porque lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27 vai dizer: aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, temos que aproveitar a nossa vida para anunciar as boas novas de salvação. Deus nos salvou com o objetivo para que nós ir por todo mundo, e pregar o Evangelho a toda a criatura. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Mas essa história nos chamou muita atenção. Deus foi falando ao nosso coração, onde diz a palavra: ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Estamos aqui, Jesus ilustrou um personagem que tinha status, que vivia com roupa
boa da época, púrpura de linho finíssimo, ou seja, as vestimentas da época reais, né? Só os reis, né, os grandes mesmo tinham esse vestimento, esta vestimenta. Então, uma pessoa de condições financeiras grandes. Então, esse homem tinha condições, mas o que nos chama a atenção dentro desse texto será que se riqueza nos leva para o Hades ou o inferno? E aí eu fui meditando nesta palavra, e nós vamos olhar dentro da palavra, nós vamos encontrar o que o Senhor quer falar para as nossas vidas. A Bíblia diz: havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia à porta daquele. Então nós vamos entender aí que riqueza é bom. Temos que ter riqueza. Ela não impede ninguém de ir para o céu. Você pode ser próspero. O tanto que a Bíblia diz lá em João 10:10, que o ladrão veio senão matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Temos que desfrutar. Deus tem o melhor para mim, Deus tem o melhor para você, Deus tem o melhor, temos o melhor. Deus, ele tem, quem serve a Deus tem o melhor de Deus. É só nós ser fiéis a Ele que Ele tem o melhor dessa terra. Se nós olharmos essa palavra, nós vamos encontrar o motivo pela qual o rico, ele desceu do Hades. Ele foi parar no lugar de tormento. É dentro desta palavra que nós vamos observar que aquele homem tinha roupa boa, aquele homem tinha casa boa, aquele homem tinha comida boa, aquele homem tinha tudo, vivia do melhor dessa terra, mas lhe faltava algo na vida dele. Se nós olharmos a palavra, nós vamos encontrar que aquele homem, ele tinha conhecimento das coisas de Deus, da palavra de Deus. É uma pessoa que hoje nós vamos nomear um cristão. Aquele homem tinha conhecimento das coisas de Deus, mas lhe faltava algo que lhe trouxe um grande prejuízo, que ele acabou perdendo a salvação. Nós vamos olhar que na frente da casa dele, tinha um mendigo chamado Lázaro, que jazia à porta dele cheio de chagas. Faltou naquele homem amor. Faltou na vida daquele homem amor. Daquele rico, ele tinha tudo, mas não tinha o amor. Quantas pessoas nesses dias têm tudo, tem carro bom, casa boa, salário bom, mas lhe falta amor. Corre um grande risco de ir para o Hades, corre um grande risco de ir para o inferno, porque não adianta nós sermos religiosos se não tiver o amor, não entra nos céus. Aleluia. Glórias a Deus. A Bíblia diz lá em João capítulo 4, versos 7 a 8, dizendo, o apóstolo do amor, dizendo: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aleluia. Então, meu irmão e irmã, nessa noite, olhe para si. É uma palavra que vai nos confrontar e vai trazer mudança na minha e na tua vida até o final da mensagem. Temos que ter amor. Quem ama é nascido de Deus, diz João. Quem não ama não conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus. Se você não consegue amar o mendigo, se você não consegue amar aquele que está passando por uma situação difícil, você não conhece Deus. Se você não consegue amar um drogado, se você não consegue amar uma prostituta, é porque está faltando o amor. Porque Deus, a Bíblia vai dizer também lá em Romanos capítulo 5, verso 8, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, nós estávamos na perdição, no pecado, e Deus diz: eu vou amar Ele. A prova que eu vou amar a humanidade é entregando o meu Filho. Deus prova o seu amor para conosco.
E a Bíblia vai dizer lá no Evangelho de João 3,16: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus é amor. Deus prova o seu amor. Então, se nós não amamos, nós não conhecemos a Deus, somos só apenas religiosos. Mas nesta noite o Senhor, com seu amor poderoso, Ele vai começar a derramar nas nossas vidas. Nesta noite nós vamos sair daqui com uma nova visão da humanidade, uma nova visão das pessoas, porque Deus, Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário, com as mãos abertas, estava dizendo: eu estou pregando aqui o amor, eu amo a todos, né? Deus, Jesus, Ele não faz acepção de pessoas, Ele ama o rico, Ele ama o pobre, Ele ama todos, aborrece apenas o pecado. A Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 4, verso 17, ele diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então é um perigo que eu e você podemos estar correndo, de não amar, de não fazer o bem, de não ajudar as pessoas, ficarmos apenas terceirizando. Ou seja, esta obrigação é para o encarregado, esse trabalho é para o obreiro, esse trabalho é para A, esse trabalho é para B, enquanto as necessidades estão aí pertinho de você, enquanto as pessoas que Deus quer salvar estão pertinho de você, e você muitas das vezes passa de lado. A necessidade estava na porta do rico. Ele tinha condições para dizer assim: eu vou tirar esse camarada daqui, vou colocar ali, eu vou mandar os médicos lá curar as feridas dele, eu vou tratar ele vai ser uma pessoa de bem. Mas porém, as ocupações diárias fizeram com que eles tivessem uma venda nos olhos e não conseguissem enxergar a necessidade na porta da sua casa. Aleluia. Temos que entender, irmão, Deus chamou nós para fazermos o bem, fazer a obra, pregar o amor, pregar o evangelho. Nós não podemos ficar vendo as coisas acontecer dentro da nossa casa, dentro da nossa família, no nosso trabalho, e nós ficarmos com os olhos vendados, porque corremos um grande risco de perder até a salvação. Porque Tiago diz, 4,17: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, lá no céu não entra pecado. É por isso que eu e você não podemos negligenciar fazer a obra de Deus, pregar o evangelho para toda criatura. Você não pode ter vergonha de falar de Jesus na sua casa. Hoje em dia fala-se muito em futebol e política, mas pouco se fala de Jesus nas conversas de amigos, de familiares, e muitas pessoas que estão do nosso lado, a ponto de tirar a própria vida, ou até tirar a própria vida, esperando de você um abraço, esperando de você uma palavra, esperando de você uma oração, esperando de você algo, e você está muito ocupado. E você está muito ocupado. Tome cuidado, irmãos. Tome cuidado, que nós somos passageiros aqui nessa terra. Você não é eterno. Você não pode viver como se fosse eterno. Entenda a necessidade lá na sua casa, a necessidade lá no trabalho, a necessidade na tua rua. Deus, Ele conta comigo, Ele conta com seres humanos para fazer a obra dele. Jesus, Ele dá um alerta para a igreja lá em Mateus 24, onde Ele prega um sermão escatológico. Ele vai dizer, 24, versículo 2, Ele vai dizer: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Não era das pessoas que estão lá fora, não, é muito, é nós, irmãos. É para nós também. E por se multiplicar a iniquidade, ou seja, o pecado, as pessoas perderiam o amor. Assiste um jornal e vê lá: não, tem que matar mesmo, ele tem que ir. Irmãos,
É uma alma. É uma alma. Para Deus é uma alma que precisa de ajuda, que precisa de socorro, que precisa alguém estender uma alma, mas ele está ali naquela situação porque ele quis, né? Jesus, ele conta comigo, ele conta com você, irmão, para que nós possamos estender a mão para os que estão caídos. Deus conta conosco, irmão. Deus não nos chamou para nós ficarmos somente assentados num banco, vindo à igreja somente nos dias de culto. Não, Deus nos chamou para sermos bênção na terra, para abençoar as pessoas que estão nessa terra e convidá-las para vir também, para aceitar a Jesus como seu Salvador. Glórias a Deus. Deus conta comigo, Deus conta com você, meu irmão. O rico, ele foi para o Hades porque ele negligenciou uma coisa que estava na frente dele, a necessidade que estava na frente dele. Será que não existe necessidade do teu lado, na tua casa, na tua família? Como é que está? Nessa noite o Senhor Deus, ele vai começar através do seu Espírito revelar ao meu e ao teu coração onde estão as necessidades, para que Deus, mas para isso ele vai derramar o seu amor na minha, na tua vida, e você vai entender que todos necessitam de salvação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia vai dizer que o Lázaro, o rico, morreu. Se nós olharmos um sepultamento de um rico nos dias atuais, passa em todos os canais, passa diversas rádios, aquele noticiário, aquela coisa toda. Hoje, um dia eu estava vendo, enterraram um rico dentro de um carro, cavaram uma cova lá e botaram o rico lá dentro do carro, enterraram o rico, o carro, tudo. Então, irmãos, um sepultamento de uma pessoa rica é bonito de se ver, mas só que a Bíblia não registra de qual forma ele chegou lá no Hades. Mas a Bíblia diz que morreu o Lázaro e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Irmão, aleluia. Não importa o que você adquiriu, o que você tem, não leva nada lá para a eternidade. O que leva é se você está com Deus ou não. Se você morrer com Deus, você não vai para a eternidade sozinho. A Bíblia nos mostra, através desta palavra, que os anjos vieram, pegaram aquele maltrapilho e levaram. Só que aquele homem que estava aqui na terra sofrendo com chagas, os cães lambendo as feridas dele, quando passou a eternidade não tinha mais ferida, não tinha mais dor, porque assim lá não haverá mais dor, lá não haverá mais luto, lá não vai ter mais nada, irmão. Vale a pena nós servirmos ao Senhor. Você olha uma pessoa que morre sem Jesus, você olha para o semblante dela, você vai ver que ela não queria morrer, estava no semblante triste, desespero. Vá no sepultamento com uma pessoa que morre em Cristo Jesus, para você ver o semblante dela. Parece que a pessoa está sorrindo, ou não é? Parece que está sorrindo, porque aquela pessoa foi levada pelos anjos lá, para o seio de Abraão, que agora já é o paraíso, né? O lugar agora está embaixo do altar, já não se desce mais, agora sobe, né? Então, irmãos, a Bíblia diz que aquele homem morreu depois também. Agora, a pergunta será se pobreza, agora temos que ser pobre para ir para o céu? Não. O que levou Lázaro para o seio de Abraão foi a pobreza? Não. Lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, vai dizer: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Deus não está preocupado com a aparência, Deus não está preocupado com o status, Deus está preocupado com o coração. Como é que está o seu coração?
Como é que está a sua vida? Deus está preocupado com isso. Jeremias 17, capítulo 17, verso 10 diz assim: eu sou o Senhor, que sondo o coração e examino a mente para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Então o Senhor é quem sonda, irmão, os nossos corações. Deus sondou o coração de Lázaro. Deus olhou e viu lá que Lázaro, independente da chaga, independente de ser pobre, independente da sua situação, ele era rico no interior, ele buscava a Deus, ele clamava a Deus, ele buscava a Deus. Por isso que levou ele para o seio de Abraão. Salmo 139 vai dizer: Senhor, tu me sonda e me conhece. Tu conheces o nosso andar, o nosso deitar, o nosso levantar de longe, entendes os nossos pensamentos. O Senhor conhece cada um de nós. Ele conhece o coração, ele conhece quando eu levanto, quando eu deito, ele conhece cada um de nós. Ele sabe quem fala de amor de Deus, quem não fala. Ele sabe quem ora e quem não ora. Ele sabe todas as coisas, irmão, ele conhece. Então nessa noite o Senhor nos desperta. Devemos ter muito cuidado, porque a nossa vida é passageira. Eclesiastes 3, 1 e 2 diz: tu tem tempo, há tempo de nascer e tempo de morrer. Então vai chegar um tempo nas nossas vidas, e não adianta nós somente sermos religiosos. Temos que ter comunhão com Deus, temos que fazer a obra de Deus. Enquanto nós temos vida, a missão se faz em vida. A Bíblia vai dizer que aquele homem que era rico aqui na terra estava agora em tormentos, e a Bíblia diz que no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. Então agora ele consegue enxergar o Lázaro lá na frente da casa dele. Ele não enxergava, ele não via, mas agora ele consegue ver. Olha, Lázaro está agora, não tem mais nem ferida. E ele clama, ele diz assim: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Ele estava atormentado, ele estava agora angustiado. Não havia mais roupa bonita, não havia mais casa boa, agora era só tormento. A pessoa que morre sem Deus, irmãos, é só tormento, é só tristeza eternamente. Ou seja, ele está lá, já desce, ele já sofrendo, está lá sofrendo. O tormento é grande. Alguém diz: o inferno é aqui na terra, negativo. O inferno está preparado lá. A pessoa desce lá, que é um lugar que ainda não é inferno. É um lugar ali que depois, é o que a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27, o homem está ordenado por morrer uma vez, depois disso o juiz. Então aguardando o juiz, mas estão lá sofrendo. Então o rico estava lá nessa situação, e a Bíblia vai dizer que ele clamou: Pai Abraão, manda que Lázaro pegue pelo meio, molhe o dedo na ponta, na água, e toque na minha língua para que me refresque, porque eu não aguento mais essa situação. E o pai Abraão diz: filho, lembra que tu recebeste os teus bens em tua vida, Lázaro somente males, agora este é consolado e tu atormentado. Então Abraão diz: rapaz, tu lembra que tu desfrutou do melhor da terra? E Lázaro, tu viu a situação dele? Tu viu como ele estava lá? Só faltou dizer assim: tu nem estendeu a mão, tu não aproveitou aquilo que eu te dei e ajudou a pessoa, Lázaro. Então ele estava ali. E ele disse: além de tudo isso, está posto um grande abismo entre nós e vós. Havia um abismo que separava o seio de Abraão e o Hades. Agora não. Quando Jesus morreu, levou o cativeiro, né? Então agora está lá embaixo do altar. Paulo viu o terceiro lá, depois do terceiro céu, viu o paraíso. Então está lá embaixo do altar. Quando as pessoas morrem com Deus, agora sobe, né? Não mais desce. Então nesse tempo havia essa divisão. E disse-lhe, agora ele, querendo fazer missão, ele disse no versículo 27, disse ele: rogo-te, pois, ao Pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venha também parar nesse lugar de tormento. Agora lá no Hades, ele começa a lembrar que tem 5 irmãos.
Em vida ele não lembrava, agora lembra que tem 5 irmãos. Irmãos, a hora é agora, o momento é agora. Enquanto nós temos vida, temos que lembrar que nós temos irmão, e eles, se morrer, vão morrer sem salvação. É agora que temos que lembrar que nós temos colega de trabalho, temos vizinho, temos parente, temos conhecido que não conhece a palavra, e temos que falar. Enquanto depois que morre, não tem como nós falarmos missão. Então a hora é agora. Então ele lembrou que tinha 5 irmãos. E ele diz: pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venha também parar neste lugar de tormento. Então ele queria de todas as formas que algum dos mortos ressuscitasse e fosse lá até os irmãos dele. Mas imagine só, né? Um morto, uma pessoa que já morreu há muito tempo, chegando para evangelizar você. Você ficaria? Você morreria? Então não tem como. E o que é que Abraão disse? Eles têm Moisés, eles têm os profetas, ouçam-nos. Então Abraão diz: lá na terra tem a palavra de Deus, tem as profecias. Então temos que entender, irmãos, missão se faz em vida. Missão se faz em vida. Tu tem família, tu tem conhecido. Aproveita a oportunidade que Deus te dá enquanto tu tem vida. Aproveita a oportunidade que Deus te dá enquanto tu está com a pessoa no caminho. Aproveita a oportunidade, porque passa, a nossa vida passa muito rápida. E ele conclui dizendo: porém ele disse, se não houve a Moisés os profetas tão